Quando os irmãos Maio me desenganaram, esperando que eu vivesse só mais alguns dias de vida, há cerca de 6 meses ou 7 anos, hoje estou saudável e forte porque eu creio. Deus disse isso. Eu o tomei em sua palavra. Isso é tudo. É a sua fé em Deus. É a única coisa que surpreenderá. A única coisa que curará uma pessoa doente é sua fé pessoal em Deus. Não é o que algum homem possa fazer por você, é o que o homem, Cristo Jesus, já fez por você. E você aceita isso e se recusa a ver sintomas ou qualquer outra coisa e anda pela fé. O justo viverá por ela. Digamos que eu me sinta religioso, eu realmente me sinto. Sinto que poderia gritar agora. Quando um batista começa a gritar, é realmente algo incrível, não é? Oh, que coisa! É maravilhoso servir ao Senhor e saber que é assim diz o Senhor. Ele tira todos os espantalhos e medos e coloca o Espírito Santo ali e vive com você com a pomba da mansidão e quietude e esperança eterna em seu coração. Ele tira todas as conjecturas, todos os enganos e todo o formalismo de seu coração e coloca uma verdadeira certeza e uma fé que é a verdade eterna. Amém. Isso é verdade. Rapidamente agora, vocês são uma ótima audiência. Eu poderia pregar para vocês a noite toda, mas vocês não vão querer me ouvir todo esse tempo. Mas ouçam, quero lhes falar algo para vocês. Agora, aquelas pessoas que comiam o maná aqui fora no pátio, era o mesmo tipo de maná que estava do lado de dentro do véu, o mesmo tipo de maná. E o homem e a mulher que vivem aqui fora estão comendo. É aí que vocês se confundem. Talvez amanhã eu pregue para vocês a diferença entre o batismo do Espírito Santo e o chamado de um filho. Veem? Observem isso. Como Deus se estabelece na igreja e o que ele faz. Você está comendo o mesmo maná. Aqui havia uma parede de justificação. Ninguém pode vir a Cristo a menos que o Espírito Santo o chame. O Espírito Santo é Deus e vocês sabem disso. Ninguém pode, é o mesmo Espírito Santo. E essas pessoas aqui fora, no estágio justificado, um indivíduo tentando servir a Deus aqui fora no pátio, estava comendo o mesmo tipo de maná que aqueles que estavam dentro do lugar santíssimo. Mas o problema era que ele se deteriorava, ficava contaminado. Todos diziam que havia vermes nele. É o que está acontecendo com a experiência de muitas pessoas nesta noite. Tem vermes, está podre, tem larvas, é porque você permitiu. Ali estão eles, vivendo aí fora, comendo maná. Agora, o homem podia comer aqui, ele de fato comia, mas ele ficava com fome rapidamente. É assim com as pessoas que dizem: eu mal consigo me manter. Você ainda não avançou o suficiente. Você chegará ao lugar santo. Observe Arão, o sumo sacerdote, quando ungido, uma vez por ano, entrando atrás das cortinas. E quando as cortinas caíam atrás dele, o mundo ficava separado do lado de fora. É isso que acontece com as pessoas hoje. Elas não querem se separar do mundo. Você quer estar em contato com quem vai ser a próxima garota mais popular da Califórnia, de Hollywood, e algumas delas se casaram 6 ou 7 vezes, e você faz disso um exemplo. Você liga a televisão à noite para ver Mary, Suzy, ou sejam quais forem esses programas que passam, e fica em casa sem ir à reunião de oração, e depois se pergunta por que não consegue resistir. Você não está morto o suficiente. Amém. Não é possível os dois vivos ao mesmo tempo. Você tem que estar morto para o mundo e vivo em Deus, ou você está vivo para o mundo e morto para Deus. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eu sei que é uma pregação dura, irmão, irmã, mas é isso que a Bíblia diz. Quando você deixa o mundo se infiltrar e a fé intelectual aceita tal coisa e não sabe mais sobre Deus do que um coelho sabe acerca de sapatos para a neve. Você sabe que essa é a verdade. Não digo isso como uma brincadeira, não, Senhor, mas é a verdade.
correto, porque você ama o mundo. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Isso é certo. Mas, você diz: eu pertenço à igreja, sou tão bom quanto qualquer outro. Bem, aquela mulher pensou a mesma coisa. Não só ela, mas milhares de outros, milhões de outros. Mas espere, eu vi os ímpios em poder se espalharem como uma árvore verde, como a árvore de louro verde. Mas Deus disse: observe-o no fim. É aí que se revela. É aí que isso aparece. E é melhor você ficar atento à cama que está chegando, onde você vai apertar o travesseiro, morrendo, num dia desses, quando o médico for embora e as veias de seus braços começarem a esfriar, e sua alma intelectual estiver se separando, e todas essas bobagens com as quais você concordou e rejeitou o Espírito Santo, sua alma surgirá e reconhecerá que essa é a verdade, e você estará perdido. Sua própria consciência o atormentará por toda a eternidade. Quando você tiver uma aparência de piedade e negar a palavra de Deus, dizendo que ele já foi Deus, mas não é mais. Ele fez isso lá no passado, mas não pode fazê-lo hoje. Não faça isso. Observe, quando Arão entrou naquele lugar santo, no Santo dos Santos, o homem que vivia ali vivia em perfeição o tempo todo. O maná era fresco, não secava nem se contaminava. E se você chegar a um ponto em que possa estar tão escondido em Deus, a ponto que o mundo exterior esteja morto e o véu caia sobre você, entendem o que eu quero dizer? Quando o véu o oculta do mundo exterior, você já esteve tão perdido em Cristo, tão imerso em oração, a ponto de não ter mais nada a ver com o mundo de modo nenhum? Você tem andado humildemente todos os dias diante de Cristo, amando-o primeiro. É disso que você precisa. Aqueles que estão ali dentro comem maná. Era bom às 9 horas, era bom às 12 horas, era bom ano após ano, era bom para sempre. Centenas de anos e períodos de tempo se passaram e o maná nunca se contaminou. Era bom, doce e fresco o tempo todo. O homem que vive ali sempre tem vitória. Ele está na presença de Deus. Ele sempre tem vitória. Se são 9 horas, não importa para ele. Se a igreja funciona ou não, isso não importa para ele. Ele ainda está ancorado em Cristo. O mundo exterior, todas as coisas do mundo estão mortas para ele, e ele está escondido em Deus. Seu coração se tornou o trono de Deus. Deus lhe deu um novo espírito e o colocou dentro do véu. E quando o fez, alimenta-o com o maná diariamente, diretamente do homer de ouro que está ali no lugar santíssimo. Não somente isso, mas Arão colocou sua vara ali e a deixou uma vez e a deixou 24 horas. Sabe o que aconteceu com a vara? Ela ganhou vida, brotou renovos, produziu flores e deu amêndoas em 24 horas.